Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais uma aula, né? E espero que todos estejam bem aí. Hoje a nossa aula, pessoal, será sobre velocidade relativa. Velocidade relativa. Mas antes de entrar nesse componente aí da física, a gente vai retomar rapidinho as coisas que a gente já viu para a gente poder se lembrar aí, né? Então, o que nós vimos até agora? Nós começamos, pessoal, falando para vocês com o conceito de velocidade. O que é uma velocidade? Simples, né? É uma medida, tá? Da distância que algo percorre em função do tempo, distância dividido pelo tempo, certo? Muito simples, né? Então, vamos colocar exemplos de velocidade aqui para vocês, ó. 80 km por hora é uma velocidade? Sim, tá bom? Olha lá, distância na parte de cima, 80 quilômetros, horas na parte de baixo é o tempo, então distância dividido por tempo. Ou 5 metros por segundo, também é velocidade? Também é velocidade, olha lá. Toda vez que tiver distância em cima dividido por tempo, velocidade, tá bom? 10 centímetros por segundo, uma outra velocidade, tá bom? A única diferença entre elas são as unidades de medida. Primeira colocamos aqui em quilômetros por hora, a segunda em metros por segundo e a terceira em centímetros por segundo. Tem mais? Tem muito mais. E o outro conceito que apareceu para a gente foi o conceito de velocidade média. Velocidade média. Que é o que, pessoal? Uma média das velocidades que o objeto pode ter durante todo o percurso, mas a gente sabe que a velocidade sempre varia, mas para a gente conseguir entender esse movimento, a gente faz a conta de velocidade média, que é o que? Uma velocidade constante que ele ficaria em todo esse percurso, tá? Como que é o conceito de velocidade média? É a divisão entre o deslocamento, lembra do deslocamento? Que é o que? Olha lá, o deslocamento é o espaço final menos o espaço inicial. É o quanto ele se deslocou, certo? Dividido pelo tempo que ele demorou para fazer esse deslocamento. Tranquilo? Fácil, fácil, muito fácil. Aí apareceu para a gente, né, nesses estudos de velocidade, como que a gente pode mudar uma velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora. Pessoal, é fácil, ó. Se for de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Lembrando, né, ó, metros é menor que quilômetro, então para transformar um número menor em um número maior, multiplicamos por 3,6, faz multiplicação. O processo inverso, quilômetros por hora para metros por segundo, é o inverso também, seria a divisão por 3,6, tá? E aí, o legal é a gente o quê? Saber, pessoal, montar uma tabelinha de velocidades em quilômetros por hora e metros por segundo. É muito simples, pessoal. Metros por segundo e quilômetros por hora. Vou fazer rapidão aqui, ó. O que a gente sabe? A gente sabe que 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora. Não é? 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora. Então, sabendo disso, fica muito fácil, pessoal, porque ó, se eu sei que 1,0 vale 3,6 km por hora, a gente faz o quê? Brincadeiras com essa vírgula aqui, ó. Quer ver? Vamos multiplicar aqui por 5, por exemplo. 1 vezes 5. 1 vezes 5 é 5, né? 1 vezes 5 é 5. Então, eu multiplico 3,6 vezes 5 também, que aqui vai trazer para a gente 18 km por hora. Agora, brincar com a vírgula. Vamos lá. Pega essa vírgula e põe aqui para a direita. 1 vai virar 10, não é isso? O que era 1 virou 10. Se eu fiz isso com esse número da esquerda, esse número da direita, eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego a vírgula e ando uma para a direita. Então, deu 36. 3,6 não, 36. Então, notem aqui, ó. Fecha a tabelinha aqui, 18, fecha a tabelinha aqui de novo. Aqui são 36. Olha que interessante aqui, pessoal. Apareceu uma relação aqui muito interessante, ó. Dessa linha aqui para essa linha aqui, a gente fez o quê? A gente dobrou, não fez? Não fez vezes 2, ó. 5 vezes 2 não é 10?
Daqui para cá a gente não dobrou, ó, a gente não multiplicou por 2. 5 vezes 2, 10, né? Então aqui a gente faz a mesma coisa, ó. 18 vezes 2, que deu 36, certo? Agora, se eu somar esses dois aqui, ó, 5 mais 10 dá 15, não é isso? 15 metros por segundo. Se eu vou somar esses dois aqui, eu posso somar esses dois aqui, 18 mais 36, que dá 54. E daí a gente já consegue formar diversas velocidades. Por exemplo, 10 vezes 2. 10 vezes 2, se eu fosse prosseguir aqui, seria 20, né? Que seria igualzinho a 36 vezes 2 em km por hora. 36 vezes 2 em km por hora é 72. Então, 20 metros por segundo é igual a 72 km por hora, tá? Quem não quiser fazer a tabela, pessoal, não tem problema. Usa aqui essas continhas, tá? Então, ó, 20 metros por segundo é igual a 72 km por hora. E assim vai, tá? E aí prossegue. Por exemplo, 100 metros por segundo, a casa andou 2 vírgulas. São 360 km por hora, tá bom? E assim vai, tá bom? Outra coisa que a gente viu, pessoal, que é a formalização disso aqui tudo em uma equação, pessoal, que é o movimento, MRU, movimento retilíneo, ou seja, numa reta retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Que é o quê? Transformar os movimentos com uma equação, estudar os movimentos com uma equação. E a equação, pessoal, que tem o movimento retilíneo uniforme, lembra lá a equação do sorvete. Sorvete. Que ela, né, o apelido dela é a equação do sorvete. O que ela quer dizer, essa equação do sorvete? É isso aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Que lembrando que essa equação aqui e essa equação aqui são a mesma equação, só estão escritas de maneira diferente, beleza? Só escrevemos de maneira diferente. Abrimos aqui o ΔS, ó, como S menos S0, um passa para lá, passa para cá, e elas ficaram escritas diferentes, mas são a mesma. Sendo que esse S aqui, ó, é a posição final. Posição ou espaço final, onde termina o movimento. S0 é a posição inicial, né? V é velocidade, né? V é velocidade e T é o tempo. Para quem não se lembra, ó, vou transformar essa equação aqui, essa equaçãozinha aqui, ó, vamos transformar ela numa equação de velocidade. Quer ver só como que fica? Ó? Então, essa equação aqui, ó, que é S igual a S0 mais VT, vamos transformar ela numa equação de velocidade. O que nós vamos fazer? Pegar esse S0 aqui, ó, esse carinha aqui, vamos jogar ele para lá, ele está positivo aqui, né? Ele vai ficar negativo quando passar para lá. S menos S0 é igual, quem sobrou desse lado aqui? V vezes T, certo? E quem é S menos S0? S menos S0 é o nosso ΔS. Então, fica ΔS igual a VT. Pronto. Já transformou na equação de velocidade média, né? Se eu pegar esse T aqui e passar dividindo aqui para baixo, vai ficar ΔS dividido por T é igual a velocidade. E a gente chegou novamente na equação de velocidade, tá? Tinha deixado uma atividade para vocês me entregarem, então eu vou resolver essa atividade aqui agora com vocês, ó, tá? Uma atividade do livro, aí, página 272. Então ele fala aí, ó, uma partícula tem seu movimento descrito de acordo com a equação horária. Olha aqui a equação, vou copiar ela aqui de novo porque aqui está pequeno, ó. S igual a 2 mais 3t. Ah, professor. Aí ele pergunta na letra A, complete a tabela com os valores. Ele quer saber na tabela qual é o espaço inicial S0, qual é a velocidade V. Pessoal, estamos ligeiros nisso já, estamos experientes, né? Essa equação aqui é uma equação do sorvete, equação do movimento uniforme. Então é só copiar a equação do sorvete aqui, ó, S igual a S0 mais V vezes T. Aí, já dá para a gente saber já quem é quem aí, né? Ó. O número que está sozinho é o S0. Olha o número que está sozinho aqui, é o S0. Então,
S0 igual a 2, certo? E o número que está multiplicando t, ó, o número que está multiplicando t é a velocidade. Olha aqui, o número que multiplica o t é a velocidade. Então, a velocidade vale 3, certo? Então, aqui, ó, espaço inicial 2, velocidade 3. Ele falou qual é a unidade de medida aqui? Não falou qual é a unidade de medida, pessoal. Então, não colocamos nada aqui, certo? Aqui embaixo ele falou, ó, espaço, tempo em segundo, espaço em metro. Então, a gente vem aqui, ó. Então, o espaço é em metros, 2 metros, e a velocidade é metros por segundo, certo? Metros e metros por segundo. Faltou ter aqui, ó, um SI, ó, SI, que é Sistema Internacional, tá? Para a gente já colocar aqui direto. Agora ele está falando aqui para a gente, ó, construa uma tabela com os valores correspondentes de S para os tempos pré-estabelecidos. Então, ele deu uns tempos aqui para a gente, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, e quer que a gente descubra o espaço aqui. Só, muito fácil, né? Então, ó, basta a gente fazer o quê? Basta a gente pegar a equação geral lá que ele passou para a gente, S é igual a 2 mais 3 vezes t, e vem aqui, substitui nela tempo igual a zero. Depois, pega essa mesma equação, S igual a 2 mais 3t, substitui, onde for tempo, a gente coloca tempo igual a 1, certo? Vamos começar então? Vamos lá. S igual a 2 mais 3 vezes t, que é zero, certo? 2 mais 3 vezes t. Pessoal, atenção aqui. Utilize sempre a multiplicação primeiro, certo? Regrinha, pendas. Numa equação, primeiro se resolve a multiplicação. Então, 3 vezes 0, 0. Então, S igual a 2 mais 3 vezes 0, que é 0. S igual a 2 metros. Então, quando o tempo vale 0, o espaço vale 2 metros. É o espaço inicial, né, pessoal? Quando o tempo vale 0, é porque o espaço é o espaço inicial. Então, vai dar 2. A gente já tinha visto aqui, ó, que ia ser 2. Tá bom? Tudo tranquilo? Deixa eu separar aqui. Quando o tempo for 1, basta a gente pegar esse tempo que vale 1, colocar aqui, ó, no lugar do tempo. Então, vai ficar aí. S igual a 2 mais 3 vezes 1. Sempre resolve a multiplicação primeiro, tá bom? Então, vamos encontrar que S é igual a 2 mais 3 vezes 1, que é 3. 2 mais 3, 5 metros. Vamos lá na tabela, preenchemos nossa tabela. 5 metros, tá? Quando o tempo for 2, a gente faz a mesma coisa, pessoal. Quando o tempo for 2, a mesma coisa. Copia a equação. S igual a 2 mais 3t. Se o tempo vale 2, a gente substitui o tempo de 2 segundos aqui no lugar do t. Vamos obter que 2 mais 3 vezes 2 resolve primeiro aqui multiplicação. Então, o espaço é igual a 2, mais 2 vezes 3, 6. Espaço igual a 8 metros. Tá bom? Então, vocês estão notando que o quê? Vamos observar aqui esses valores, pessoal. Vamos observar esses valores aqui, ó. E pensar um pouquinho, ó. Vamos lá, então. Quando começou o movimento, o espaço era 2 metros. Na hora que iniciou o movimento, o espaço vale 2, certo? Deixa eu tirar daqui porque vocês não vão conseguir enxergar, né? Tá bom? Então, quando começou, o espaço valia 2. Depois de 1 segundo, o espaço foi para 5. Depois de 2 segundos, o espaço foi para 8. Quanto que está mudando aqui, pessoal? Ó, quantos metros? Pensa aí, para ir do 2 até o 5, são quantos metros? 2, 3, 4, 5. São 3 metros, não é isso? 3 metros. E do 5 para ir para o 8, são mais quantos metros? São mais 3 metros, não é isso? E o tempo? Aqui era 0 e aqui é 1, não é isso? Então, se para ir do 0 até 1 segundo ele andou 3 metros, isso aqui nada mais, nada menos é quem, pessoal? É a
velocidade, porque ele anda 3 metros em quantos segundos? Em 1 segundo. E aqui, mesma coisa, 3 metros em 1 segundo. É quem aquele aqui, ó, é esse valor aqui, a velocidade. Então, como aqui na nossa tabela, olha aqui nessa tabela, pessoal, o tempo está indo de 1 em 1, ó, 1 segundo daqui para cá mais 1 segundo, daqui para cá mais 1 segundo e daqui para cá mais 1 segundo. Em cada intervalo desse de 1 segundo, o móvel anda 3 metros, a partícula anda 3 metros. Aqui, ó, 2 para 5, 3, do 5 para 8, 3. Então, não preciso nem fazer a conta, vocês fazem aí para conferir. Do 8 para andar mais 1 segundo, ele vai andar mais 3 metros, vai dar 11. E depois de mais 1 segundo andando, ele vai andar mais 3 metros, vai dar 14 metros. Tá? Fácil. E agora na letra C, ele quer que a gente monte um gráfico, pessoal. Na letra C, ele pediu para a gente montar um gráfico. Espaço versus tempo dessa partícula. Simples, né? Então, a gente vem aqui, ó, gráfico. Vem aqui, né? Faz aqui o gráfico. Vamos tentar fazer ele numa cor diferente aqui para a gente desenhar depois. Ó. Então, vamos pegar lá o gráfico. O que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Na parte superior é espaço, que a gente vai colocar a unidade em metros. E ele vai até 14, né? Vamos de 2 em 2, tá bom? Vamos de 2 em 2. E aqui a gente põe o tempo, e o tempo a gente vai de 1 em 1. Então aqui, ó, aqui embaixo é 0, então aqui 2, aqui 4, 6, 8, 10, 12, 14 metros, tá? 12, 14 metros. E aqui embaixo, tempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Aqui é tempo em segundos, certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro tempo. Primeiro tempo é o quê? Tempo zero. Se o tempo é zero, o espaço vale 2. Então, a gente vai lá. Na reta do X, a gente marca o zero. Né? Cadê o gráfico? Está aqui para baixo. Vamos lá. Está aqui. Então, primeiro ponto é o 0,2. Então, vou colocar aqui, ó, 0,2. Segundo ponto é o 1 segundo. E aí vai aumentar 3, né? 1, 5. Terceiro ponto da tabela é o ponto 2, 8. Terceiro ponto da tabela é o ponto 3, 11. E o quarto ponto da tabela é o ponto 4, 15. Tá? 0, 2, 1, 5, 2, 8, 3, 11, 4, 5. Aqui é o tempo e aqui é o espaço. Então, a gente vem e coloca na tabela lá. Tempo, 0 no eixo do espaço vai ser o ponto 2. Então, esse aqui é o ponto. Tempo 1 no eixo do espaço vai ser o eixo 5, o ponto 5. Então, na metade aqui entre o 4 e o 6. Tempo 2 é 8. 8 já está lá, bonitinho. Então, 2, 8. Aqui o tempo aqui. 3, 11. É entre o 10 e o 12, né? Tá aqui, ó, nessa posição. E 4, 14. Então, agora é só unir todas essas pontas aqui, esses pontos, e a gente tem o gráfico dessa função. Tá certo? Tranquilinho, bico, tá? Então, vamos falar agora, pessoal, de velocidade relativa. Deixa eu só colocar aqui, deixar armado já para o nosso próximo exercício. O que é velocidade relativa, né, pessoal? Velocidade relativa é o quê? Olha lá, velocidade relativa. Relação, porque é relativa, entre dois móveis. É comparar dois móveis, tá? Velocidade relativa é fazer uma composição dos movimentos. Tá?
Então, geralmente, né, a gente usa a velocidade relativa para estudar encontros, quando os móveis caminham no sentido, em sentidos contrários, ou ultrapassagens, quando os dois estão no mesmo sentido. Tá? Velocidade relativa, pessoal, é uma coisa muito interessante da gente ver, porque a gente vê diariamente, assim, nas rodovias, o carro andando atrás do outro, ou um contra o outro, no metrô, no ônibus, nas escadas rolantes. Né? Vocês já perceberam já que se você está na escada rolante, que a escada rolante está indo com uma velocidade, numa esteira, e você anda sobre ela, sobre a escada rolante, você fica mais rápido? Sim, porque aí o que acontece é uma velocidade relativa. Você vai fazer uma soma da velocidade da esteira mais a velocidade que você está caminhando. Tá? E quando você corre numa esteira ou caminha sobre uma esteira de academia, o que acontece? Olha que interessante. A esteira gira para um lado e você caminha para o outro, de maneira que você não sai do lugar. Ou seja, quem está vendo a gente lá na esteira, a gente está no mesmo lugar, ou seja, a gente está parado. Por que a gente está parado? Porque a velocidade que a esteira vai para trás é a mesma velocidade que você vai para frente. Então, na esteira, a nossa velocidade relativa, quando a gente está em cima dela, sem cair, né, obviamente, a nossa velocidade relativa é zero. Tá? Então, vamos pegar aqui o primeiro dos casos. Tá? O primeiro caso é o seguinte, ó. Dois móveis com a mesma direção, ou seja, eles se movimentam na mesma direção, na mesma pista e no mesmo sentido. Na mesma direção, no mesmo sentido. Então, imagina que aqui, ó, tá? O que acontece? Vamos pegar aqui um ponto zero. Aqui é o sentido positivo, tá? Para cá é o sentido positivo. Eu tenho um móvel A aqui, ó. Eu tenho um móvel A aqui, tá? Que vai se deslocar para lá com uma velocidade VA, tá bom? Velocidade VA para lá. Aqui, mais para frente, lá para frente, eu tenho um outro móvel que eu vou chamar de B, tá? Um outro móvel que eu vou chamar de B, VB, e ele está se deslocando para a direita, tá bom? E aí nós vamos falar que a velocidade do A é maior que a velocidade do B, tá? A velocidade do A é maior que a velocidade do B, certo? Sim, né? Porque senão o A nunca ia alcançar o B, né? Porque a gente quer o interesse nosso aqui é que o A alcance o B. Então, se a velocidade do A é maior que do B, uma hora ele vai alcançar o B, certo? Como que a gente calcularia a velocidade relativa entre esses dois, pessoal? Eles estão no mesmo sentido, certo? Então, o que acontece? Se o A está indo para frente, se o B está indo aqui para frente, com uma velocidade de 50 km por hora, né? E o A está indo para frente aqui com uma velocidade de 70 km por hora, né? O que acontece? Quem está dentro do A está vendo o B, o A se aproximar do B a 20 km por hora. E quem está dentro do B está olhando para trás e vê o A se aproximar a 20 km por hora, porque a cada 50 km que esse cara anda 70, então ele está se aproximando. Tá? Então, como que a gente calcularia a velocidade relativa nesse caso aqui? Ó? Velocidade relativa, pessoal, é a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Tá? Velocidade do maior menos a velocidade do menor. Tá bom? Que aqui nesse caso, quem é o maior? O maior é o A. Então, ficaria a velocidade relativa aqui nesse caso é a velocidade do A menos a velocidade do B. Certo? Então, isso aqui é velocidade relativa. Nesse caso aqui, qual seria a velocidade relativa, então? A velocidade relativa entre A e B seria a velocidade do maior, que é 70, menos a velocidade do menor, que é 50.
a velocidade relativa seria 20 km por hora. Isso aqui, pessoal, essa velocidade aqui, seria a velocidade com que o A se aproxima do B, 20 km por hora. Ou seja, uma outra observação, se a gente pegasse esse veículo B e parasse ele, deixasse ele parado, o A ia chegar, se aproximar do B com velocidade de 20 km por hora. Tranquilo isso? Então, esse é o primeiro caso. No mesmo sentido, subtrai as velocidades, certo? Agora, o segundo caso é, se dois móveis têm a mesma direção, ou seja, estão na mesma estrada, e têm sentidos opostos, ou seja, um para lá e um para cá. Então, seria o mesmo caso, só que agora ao contrário. Então, a gente vai pegar o primeiro móvel, que está lá, e aqui, ó, sentido positivo, de novo. Vamos pegar o VA, indo para a direita, certo? E o VB, o veículo B, agora ele não está indo mais na mesma direção, no mesmo sentido. Estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos. VB, certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? Quando os sentidos são opostos, imagina que uma colisão entre esses dois carros. A colisão é mais forte, certo? Os sentidos são opostos, então a gente vai somar as velocidades. Então, aqui a gente vai pegar que a velocidade relativa é VA mais VB, certo? Professor, você não tinha falado que era menos lá? Se a gente fizer a velocidade, se fizer menos, velocidade relativa é igual a VA menos VB, né? O que vai acontecer? Vamos só retomar aqui. Funciona também? Funciona, mas a gente tem que prestar atenção nas velocidades. Né? A gente tinha falado que a velocidade relativa era a velocidade do maior, que era o VA, menos a velocidade do menor, que era o VB. Só que o VB, aquele outro exemplo, estava se deslocando para a direita, para o sentido positivo. Tá? Agora o VB, pessoal, está se deslocando para a esquerda, ou seja, o VB está indo no sentido negativo. Então, a velocidade relativa aqui nesse caso fica VA menos a velocidade do B, que é menos VB, certo? Porque ele está indo negativo. Quando eu estou aqui com uma soma de dois sinais negativos, vira positivo, né? Então, a velocidade relativa nesse caso é VA mais VB. Para simplificar, o que a gente faz, então? Quando os veículos estão indo na mesma direção e no mesmo sentido, que nesse caso aqui, ó, mesma direção e mesmo sentido, a gente subtrai, usa aqui o sinal de menos, tá? Porque demora mais para eles chegarem, então a velocidade é menor, a relativa. Quando eles estão indo em sentidos opostos, eles se aproximam mais rapidamente, então a gente soma as velocidades, tá? Se a gente for fazer vetorialmente isso, vetorialmente é assim, ó, vem cá. Vou voltar no primeiro caso aqui, ó. Tá? Voltar no primeiro caso aqui. Então, a gente tem aqui a velocidade do A, né? Velocidade do A, indo para lá, nesse ponto, um vetor A que é maior. E a gente tem a velocidade do B. A velocidade do B é um outro vetor um pouco menor. Tá? Então, VB é menor o vetor e VA é maior o vetor, ó, porque um é 70, o outro é 50, certo? A velocidade relativa nesse caso é essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui é a relativa entre eles. Essa aqui é a velocidade relativa, certo? Ou seja, eu vou ter que velocidade relativa mais VB é igual a VA, né? Se a gente somar aqui os vetores, ó, velocidade relativa mais VB é igual à velocidade do A. Se eu pegar e passar essa velocidade do B para cá, a velocidade do B vai ficar negativa, vai ficar a velocidade relativa desse lado, é igual a VA menos VB, certo? E nesse outro caso aqui, se a gente for usar o vetor, a gente tem assim, ó,
que a velocidade do A está indo para a direita, né? O vetor VA. A velocidade do B está indo para a esquerda, nesse sentido aqui, tá? E aí, a velocidade relativa, VB, a velocidade relativa vai ser a soma dos dois vetores. Tá? Essa aqui vai ser velocidade relativa, tá bom? Eu tenho a soma dos dois vetores. Tranquilidade? Tem um terceiro caso, pessoal, que é o seguinte. O terceiro caso é uma composição de movimentos, que é o caso de uma travessia de um rio, né? Eu vou deixar para a próxima aula, mas eu já vou adiantar aqui para você. Imagina o seguinte, aqui a gente tem um rio, tá? As margens do rio, né? As margens, uma margem, outra margem. As águas do rio, pessoal, descem aqui nesse sentido. As águas vão para lá, nesse sentido. Velocidade das águas, ou velocidade da correnteza, certo? Imagina que a gente tem um barco e vai querer atravessar esse barco para lá, tá? A gente tem um barquinho aqui e vai querer que ele atravesse para lá, tá? Atravessar o rio. O que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer uma composição de movimentos. Vai ter uma velocidade do barco nesse sentido, certo? Vai ter uma velocidade da água nesse outro sentido aqui, ó, que a gente já viu para baixo, né? Velocidade das águas para baixo. E o que acontece? Esse barco vai ser deslocado, vai ter uma velocidade relativa que vai deslocar esse barco nesse sentido, tá? Que é o barco ele vai ser arrastado pela correnteza. Então ele vai navegando aqui e vai arrastando. Ele navega um pouquinho, a água puxa ele para baixo, tá bom? E por último, que eu queria falar para vocês é a relação entre velocidades relativas para partículas que têm tamanhos desprezíveis, partículas de tamanhos desprezíveis, que nós chamamos mesmo de partículas, tá? E partículas que não têm tamanhos desprezíveis, que são os corpos extensos. Corpos extensos. Corpos extensos. Corpo extenso. Tá? O que acontece, pessoal? Corpos, ou corpo extenso, só vou deixar aqui melhor. Partículas e o corpo extenso. A situação é a seguinte, as situações são as seguintes, ó. Imagina que a gente tem uma ponte, vou desenhar uma ponte aqui de azul, ó. E vou desenhar a mesma ponte aqui de azul. Certo? Uma ponte aí de 500 metros. E uma ponte de 500 metros. Tá bom? E aqui vem uma estrada. Que a ponte está aqui no meio. E aí a gente vai passar por cima dessa ponte. Imagina uma pessoa, pessoal. Uma pessoa que vem caminhando aqui, ó. Vem caminhando para lá. Quando ela começa a atravessar a ponte, ó, ela vai para lá, andou 100 metros, 200, 300, 400, a hora que essa pessoa andar 500 metros, onde que ela vai estar? Ela vai estar exatamente aqui. E aí ela atravessou a ponte, ou seja, essa pessoa aqui se deslocou 500 metros e atravessou a ponte, certo? Não importa o tamanho da pessoa, uma ponte de 500 metros foi atravessada. Agora imagina que vem um trem aqui, pessoal, ou um caminhão, um trem, vai, de 200 metros. E ele vem, ele vem, ele vem. Quando ele começa a atravessar a ponte, ele está nessa posição aqui, não é? Tá? Ó, tá aqui o trem. Tá? Vai começar a atravessar a ponte. Vamos pegar esse trem aqui, ó. Vamos fazer a frente dele andar 500 metros. Então, a frente dele anda 100, a frente dele anda 200,
frente dele anda 300, a frente do trem anda 400, a frente do trem anda 500 metros. Quando a frente do trem andou 500 metros, esse trem já conseguiu atravessar a ponte? Não. Então, esse trem já andou 500 metros e ainda está inteirinho sobre a ponte, certo? Ele está inteiro sobre a ponte ainda. Ele só atravessou o início dele que atravessou a ponte. Já a pessoa, depois que ela andou 500 metros, ela já atravessou toda a ponte. Como o trem atravessa toda a ponte? Nessa situação aqui, ó. Vou desenhar a ponte aqui embaixo de novo. A mesma ponte de 500 metros. Quem que estava em cima dela lá? O trem, né? Para esse trem atravessar a ponte, tem que acontecer isso aqui, ó. Olha aqui. A rabeira do trem lá, pessoal, tem que ter passado a ponte. Certo? Então, para o trem atravessar a ponte, observe aqui comigo. Ele tem que andar toda a distância da ponte, mas aí ele fica inteiro em cima da ponte. E depois ele tem que percorrer a distância dele, o tamanho dele, para atravessar uma ponte, um túnel que é 200 metros. Então, para a gente descobrir qual é o deslocamento total para um corpo extenso, que o tamanho dele faz diferença na trajetória, o deslocamento dele vai ter que ser o tamanho da ponte mais o tamanho do trem, que nesse caso aqui para a gente daria 700 metros, certo? Soma tudo aqui, 700 metros, dá o tamanho dos dois. Tranquilo? Maravilha. Então, ó, vamos agora fazer alguns exercícios, tá? Eu tenho aí, deixei uma atividade para vocês fazerem, tá? A atividade está lá. E primeiro eu queria que vocês, mesmo assim, pessoal, com a atividade, a gente podia tentar fazer esse exercício aqui, né? Sobre velocidade relativa, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro exercício aí. Um João de Barro, um pássaro, né? Voa do seu ninho até um lago que fica a 100 metros de distância, a fim de conseguir barro para finalizar a sua casa. Então, o João de Barro, ele sai do ninho. Então, tá aqui o ninho. E vai até o lago, pessoal. Buscar barro para fazer sua casa. A distância entre o ninho e o lago é de 100 metros, certo? Beleza, até aí tudo tranquilo. Supondo que o pássaro manteve uma velocidade constante em todo o trajeto, então ele viaja para lá para buscar o barro com velocidade constante, de 36 km por hora, tá? E que na volta ao ninho enfrentou um vento contrário de 2 metros por segundo, determine o tempo total que foi gasto para que o pequeno animal fizesse o trajeto completo. Desconsiderar o tempo gasto pelo João de Barro para conseguir o barro. Então, ele vai a 36 km por hora de velocidade constante, né? E depois ele volta, só que quando ele volta, pessoal, ele pega vento, tá bom? Pega vento. Então, se ele pega vento na ida, na volta, pessoal, o vento atrapalha o movimento dele, certo? Então, o que acontece? Então, nós sabemos que a distância é 100 metros, nós sabemos que a velocidade do João de Barro, JB, certo? É 36 km por hora. A distância entre o ninho e o lago é 100 metros. E a velocidade do vento, a hora que ele volta, a velocidade do vento contrário, pessoal, é de 2 metros por segundo. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente nota aqui é que as distâncias aqui, ó, 100 metros, né? A velocidade aqui está em metros por segundo, só que essa velocidade está em quilômetros por hora. Então, para quem não se lembra, ó, vou dividir isso aqui por 3,6
Nós vamos ter que 36 km por hora são 10 metros por segundo, tem que saber isso, tá bom? Beleza. Então, nós vamos fazer o quê, pessoal? Nós vamos fazer as duas situações. Nós vamos fazer a ida, né? E depois vamos fazer a volta. Porque o que o exercício quer saber da gente? Ele quer saber o tempo total que o João de Barro passa voando. Esquece, ó. Ele está falando, desconsidere o tempo gasto para ele conseguir o barro, certo? Desconsidera. Então, é o tempo dele ir e o tempo de voltar. Tá? Só na ida, ele não falou nada do vento. Então, na ida é só ida, certo? Então, o que a gente sabe na ida? Que a velocidade do João de Barro vale 10 metros por segundo e que a distância, que a gente chama de ΔS, né, entre o ninho e o lago, são 100 metros, certo? Já dá para fazer de cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Tá? A velocidade média vai ser igual... A velocidade média a gente tem, né, do João de Barro, que é 10 metros por segundo. Então, no lugar da velocidade, a gente substitui. 10 é igual a 100 dividido por ΔT. Multiplica cruzado aqui, ó. Nós vamos obter que 10 vezes ΔT é igual a 100. 100 está multiplicando 1 que está aqui embaixo, né? Mas não precisa colocar. Isolo o ΔT aqui. ΔT é igual a 100. O 10, pessoal, passa dividindo aqui, porque ele está multiplicando. Então, o delta tempo de ida, o tempo de ida, vai ser 100 dividido por 10, 10 segundos. Tranquilo isso? Fácil, né? Então, tempo de ida já temos. Então, falta agora a volta, pessoal. Só que na volta tem um problema aí, né? O João de Barro vai enfrentar um problema. Porque na volta, nós temos a velocidade do João de Barro, que continua sendo 10 metros por segundo. Só que nós temos a velocidade do vento contrário. Vento contrário. Tá? Vamos chamar de VC, vento contra, que vale 2 metros por segundo. E a distância, pessoal? Distância é a mesma coisa. 100 metros para ir, 100 metros para voltar. Ele quer saber o tempo. Pessoal, então é o seguinte, ó. Se o João de Barro está viajando para cá, contrário, peraí. Se o João de Barro está viajando para a esquerda, com velocidade de 10 metros por segundo, o vento está viajando para a direita, com velocidade de 2 metros por segundo, então um atrapalha o outro, certo? O vento está atrapalhando o João de Barro, não é isso? Então, o que acontece? O vento segura a velocidade do João de Barro, ele não ajuda o João de Barro, ele atrapalha o João de Barro, certo? Então, como a gente faz o quê? Um está atrapalhando o outro, a velocidade relativa, né, é a velocidade do maior, que é a velocidade do João de Barro, menos a velocidade do menor, correto? Que é o vento, tá? Maior menos a velocidade do menor, certo? Velocidade do maior menos a velocidade do menor. Então, é igual, por exemplo, pessoal, quando você está numa escada rolante, por exemplo, certo? Imagina que a escada rolante está indo para o sentido, você vai no mesmo sentido dela e começa a andar sobre ela. O que vai acontecer? Aí vai somar as duas velocidades, certo? Imagina o contrário, que a escada rolante está chegando e você tenta descer pela escada rolante que está subindo. É a mesma situação do vento, tá? Então, nesse caso aí, a velocidade relativa vai ser igual à velocidade do João de Barro, 10, menos a velocidade do vento, que é 2. A velocidade relativa entre eles vai dar 8 metros por segundo, certo?
O João de Barro, na volta, viaja mais devagar, porque o vento está contra ele. Então, se nós sabemos a velocidade relativa agora do João de Barro, velocidade relativa é a distância sobre o tempo, é a mesma coisa. Só que agora a velocidade relativa dele diminuiu, é de 8 metros por segundo, certo? A distância é a mesma, 100 dividido por ΔT, e a gente multiplica cruzados, né? Vamos obter o quê? Vem para cá, que 8 vezes o ΔT é igual a 100, ΔT isola e o 8 passa para lá fazendo a operação inversa, que é 100 dividido por 8, faz a continha aqui, ó, 100 dividido por 8, né? Dá para dividir 10 por 8, dá 1. 1 vezes 8, 8, dividido por 10, 2, abaixo 20. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, para 24. Dá para dividir por 8? Não. Então, a gente vem, coloca um zero aqui e uma vírgula. Agora, 40 por 8 dá 5. Então, ΔT igual a 12,5 segundos. ΔT da volta é igual a 12,5 segundos. Para saber o tempo da viagem total agora, pessoal, basta a gente somar o tempo de ida e o tempo de volta. Olha aqui, o tempo de volta e o tempo de ida. Então, o ΔT da viagem do João de Barro é igual ao ΔT de ida mais o ΔT de volta, que é igual a 10 de ida mais 12,5 de volta, vai dar um valor total de 22,5 segundos, tá? 10 mais 12,5. Vamos ver a alternativa lá, se tem alternativa. Alternativa E, 22,5, certo? Alternativa E, 22,5. Tá? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Tá? Vamos para a próxima aqui. Mais um exercício, que é o seguinte, ó. Um avião em voo horizontal, aqui, um avião em voo horizontal voa, olha aqui, a favor do vento com velocidade de 180. Então, só, quando o avião está indo para cá, velocidade do avião, e ele está voando a favor do vento, ele está voando a favor do vento, né? Velocidade do vento. O que acontece? Nós temos aqui uma composição das duas velocidades, tá? A favor do vento. Então, a gente vai fazer o quê? Vai somar a velocidade do avião mais a velocidade do vento. Velocidade do avião mais a velocidade do vento dá quanto? 180 km por hora, certo? 180 km por hora. Em relação ao solo, um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km por hora em relação ao solo. Sabendo que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes, ou seja, não muda, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo são. E aí, pessoal? Então, quando o avião está a favor ao vento, a gente soma as duas velocidades, 180. Quando o avião está contra o vento, a gente subtrai as velocidades. A velocidade do avião menos a velocidade do vento dá 150 km por hora. E aqui, pessoal, dá para a gente montar o quê? Um sistema. Um sistema. Tem duas equações e duas incógnitas. O que nós vamos fazer? Vamos somar tudo isso aqui, ó. VA mais VA vai dar 2VA. Velocidade do vento menos velocidade do vento dá 0, que é igual a 180 mais 150, 330. Olha aí. Duas velocidades do avião é igual a 330.
Velocidade do avião é igual a 330 dividido por 2, que são 165 km por hora. Certo? Então, ó, pode ser a letra A. Já deu, já, não precisa nem resolver. Então, a alternativa certa é a letra A. Tá, mas vamos tirar a prova para ver se é verdade. Vamos pegar aqui, ó. Aí, a primeira equação lá, VA mais velocidade do vento é igual a 180. Né? Se a gente já sabe que a velocidade do avião é 165, substitui ela aqui no lugar do VA, mais VV é igual a 180. Esse 165 passa para lá, vai ficar 180 menos 165 e vai ser igual a 15 km por hora. Para finalizar, pessoal, vamos falar aqui, né, de um exemplo. Quando? Imagina o seguinte, aquele primeiro exemplo lá que eu dei nas primeiras discussões lá. Imagina que um veículo A está indo para a direita com velocidade de 70 km por hora. Tá? E que um veículo B está indo também para a direita com velocidade de 50 km por hora. Tá? E a distância entre eles aqui, ó, nesse instante que a gente está começando a estudar, é de 50 km. 50 não, vou colocar um valor mais simples aqui. 60 km. Tá? Distância entre eles é de 60 km. Então, imagina que esse cara está no 0 e esse cara aqui está no quilômetro 60, certo? De uma rodovia. E nesse momento, o A vai atrás do B. Começa a viagem para alcançar o B. Tá bom? Aí a pergunta é, quanto tempo depois do início aqui, o A vai alcançar o B? Como que a gente poderia fazer isso? Poderia fazer isso da seguinte maneira, ó. A gente poderia desenhar aqui essa pista aqui de novo, né? Fazer aqui 60, né? E vamos andar com o B. Vamos andar 1 hora com o B e fazer a mesma pista aqui embaixo para a gente fazer trajetórias diferentes. Então, aqui, ó. Tá? Vamos iniciar um movimento. Então, iniciou o movimento, ó, o veículo A está aqui, certo? E ele se desloca com qual velocidade, pessoal? 70 km por hora indo para lá. Tá? Bom, vamos dizer que o nosso veículo andou 1 hora. 1 hora, certo? O veículo A andou 1 hora. Então, se ele andou 1 hora, ele andou 70 km, porque a velocidade dele é 70 km por hora. Então, ele passou aqui no km 70 depois de 1 hora de viagem, certo? Se ele andar mais 1 hora, ele vai chegar no km 140, certo? Mais 1 hora de viagem. E se ele andar mais 1 hora de viagem, ele vai chegar no km 210, todo mundo concorda? Que ele chega no km 210 depois de mais 1 hora de viagem. Mais 1 hora, ele chega no km 210. Óbvio, né? Se a velocidade dele é 70 km por hora. Ele viaja 3 horas, 1 hora 70, 2 horas 140, 3 horas 210. Fácil, né? Olha lá. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Se a gente sabe que a velocidade dele é 70 km por hora vezes 3 horas, ele vai chegar no km 210. Tá? Quando esse cara saiu daqui, o veículo B já estava no km 60. Tá? O veículo B sai, quando a gente começa a enxergar esse movimento, o veículo B está aqui no quilômetro 60 já. E ele se mexe para lá com qual velocidade? 50 km por hora, ou seja, a cada 1 hora ele anda 50 km. Se ele estava no 60, depois de 1 hora, ele foi parar no 110 km, certo?
depois de mais 1 hora de viagem, né? Se ele estava no 110, ele vai viajar mais 1 hora viajando com velocidade de 50 km por hora, ele vai chegar no km, depois de 1 hora, ele vai andar mais 50 km, ele vai chegar no km 160, concorda comigo? E se ele vai andar mais 1 hora, ele vai somar mais 50 aqui, ele vai chegar no km 210. Ou seja, depois de 1 hora, depois de 2 horas, depois de 3 horas de viagem, ele também está no km 10, juntamente com o veículo A. Ou seja, o veículo A vai alcançar o veículo B depois de 3 horas de viagem. Tá? Só que isso aqui é muito difícil de fazer, né, pessoal? Imagina que fosse maior a distância. Não dá para a gente ficar montando esse gráfico aqui para fazer tudo isso. Então, como que a gente pode fazer essa conta? Descobrir que eles se encontrarão depois de 3 horas no km 210, né? Através das contas de velocidade relativa. Então, o que acontece? Os dois veículos estão indo no mesmo sentido, né? A velocidade do A e a velocidade do B, tá bom? Então, o que a gente faz? Quando eles estão indo no mesmo sentido aí, né? Velocidade relativa, o A vai demorar mais para chegar no B, tá? O A vai demorar mais para chegar no B. Então, a velocidade relativa aqui é a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Né? A velocidade do A é 70, menos a velocidade do B, que é 50. A velocidade relativa entre o A e B vai ser de 20 km por hora. Só, então é o seguinte, quando a gente fala que a velocidade relativa é de 20 km por hora, seria o equivalente, naquela reta lá, ao veículo A, que está se aproximando do B, que está no momento que a gente começa a enxergar o movimento, o veículo A está indo para lá, o veículo B está a que distância inicial deles? A 60 km, né, de distância. A distância entre os dois é de 60 km. Os dois estarem indo a 70 o A e a 50 o B é equivalente, quando eu pego a velocidade relativa, é equivalente a gente parar o B, e o A se desloca para lá com velocidade de 20. Então, é equivalente, é a mesma coisa de o veículo B está parado, tá? E o veículo A está indo na direção dele com velocidade de 20 km por hora, certo? E ele vai ter que andar 60 km. Então, olha que interessante. A velocidade do A relativa, né, ao B é a distância entre eles dividido pelo tempo. E se eu sei a velocidade relativa dele, que é 20, a distância deles, que é 60, eu consigo calcular o tempo. Só multiplicar cruzado aqui. Nós vamos obter o quê? Que 20 vezes ΔT é igual a 60. E ΔT é igual a 60 sobre 20. 60 dividido por 20, que é igual a 3 horas. Tranquilo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre velocidade relativa, tá bom? E a gente se encontra aí na aula ao vivo da sexta, tá bom? Muito obrigado, boa semana, se cuidem. Valeu!